Esta é a voz da profecia que deseja aos seus ouvintes paz e esperança em Deus. As Escrituras falam-nos de um refúgio provido para o homem, um amigo que sempre nos acolhe, que nos dá consolação e ânimo e sob cuja proteção estamos seguros. Esse amigo é o Senhor Jesus Cristo, tema do cântico que a seguir ouviremos. Tenho um amigo Cristo de amor firme e leal, e não me falta, embora sei vencer me possa o mal. Traído tenho seu amor, mas quando humilde orei e confessei a culpa em dor, um pronto alívio achei. É só Jesus que me pode alívio dar, é próprio dele meus passos resguardar, é próprio de Jesus cuidar de mim. Jesus é mesmo assim. Às vezes densas sombras ocultam-me o céu, não posso, amigo, ver, então duvido do amor seu. Ao ver-me, entanto, em aflição, da altura em que ele está, nas nuvens abre um clarão e mostra-se de lá. É só Jesus que me pode alívio dar, é próprio dele meus passos resguardar, é próprio de Jesus cuidar de mim. Jesus é mesmo assim. Sumo sacerdote junto a Deus. Este é o nosso tema hoje. O supremo objetivo da manifestação do Filho de Deus no mundo, aniquilar e extinguir o pecado, foi legalmente atingido por sua morte na cruz. Então, ressuscitando ao terceiro dia, ele retornou ao céu e reocupou o trono do universo junto a Deus Pai. No dizer da Escritura, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Hebreus 1:3. Em que se ocupa o Salvador agora, tanto quanto respeita a nós homens? O Senhor Jesus Cristo subiu ao céu para comparecer agora por nós diante de Deus. Hebreus 9:24. Ele ministra junto ao Pai como nosso mediador. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. 1 Timóteo 2:5. Jesus Cristo está plenamente qualificado para isso. Como divino Filho de Deus, ele conhece o Pai, o seu santo caráter, como ninguém mais o conhece. Como homem, Jesus nos conhece melhor que nós mesmos, conhece-nos com perfeição. O Senhor Jesus Cristo ministra no céu também como nosso sumo sacerdote. No serviço do antigo santuário dos hebreus, simbólico do santuário celeste onde Cristo oficia, o sumo sacerdote e os seus delegados, os sacerdotes, ofereciam dons ou ofertas e sacrifícios. De igual modo, Cristo no céu ministra em nosso favor. Pelo pecado, o homem se alienou, se afastou de Deus. Cristo é a mão estendida de Deus para nos reconciliar com o Pai Celeste, para nos levar de volta a Ele.
Mas não foi o sacrifício de Cristo na cruz suficiente para salvar o pecador? Sim, a redenção foi efetuada na cruz. A oferta da vida de Jesus, o imaculado Filho de Deus, expiou plenamente os pecados de todos os homens. Na verdade, os méritos da oferta então feita excederam a culpa da raça pecadora. A propósito, porque de modo pleno assegurou salvação para todos, o sacrifício de Jesus foi feito uma vez por todas. Hebreus 10, versículos 10, 12 e 14. Não é necessário repetir tal sacrifício de valor infinito. Era, porém, necessário que os méritos do sacrifício feito na cruz, as suas virtudes, os seus benefícios, fossem depois ministrados por Cristo em favor dos pecadores. A apropriação por parte do pecador da salvação comprada na cruz é alcançada pelo que Cristo faz agora no céu. Não houvesse o Salvador ressuscitado e retornado ao céu para oficiar como nosso sumo sacerdote, e os bens que nos comprou na cruz não estariam ao nosso alcance. Como escreveu São Paulo, se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e permaneceis nos vossos pecados. 1 Coríntios 15, 17. O apóstolo diz mais, falando de Cristo, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Romanos 4, 25. Na sua função de sumo sacerdote, Cristo ministra apresentando em nosso favor o seu sangue. O sangue de Jesus representa a sua vida imaculada, a sua perfeição, os infinitos méritos do Filho de Deus. É ainda o autor do livro de Hebreus que o afirma, o apóstolo Paulo, cremos: pelo seu próprio sangue, Jesus penetrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Hebreus 9, 11 e 12. O sangue de Jesus, o seu sacrifício, é a base sobre a qual Deus dá a salvação. Sem derramamento de sangue não há remissão. Versículo 22. Há nesse sangue o poder de purificar do pecado. Versículo 14. O sangue de Cristo, diz o Dr. Eduardo Heppenstall no seu livro Nosso Sumo Sacerdote, é a moeda do céu. O pecador arrependido não pode apelar para qualquer outra coisa. Diante de Deus, os homens podem alegar somente os méritos da vida imaculada de Cristo e o seu perfeito sacrifício. As boas obras que fazemos nada valem para o nosso perdão e transformação, pois a salvação não vem de obras. Efésios 2, 8 e 9. Esta foi a grande lição que Deus deu ao seu antigo povo na noite em que feriu os primogênitos do Egito. Nas casas cujas portas exibissem o sangue do Cordeiro Pascal, símbolo de Jesus Cristo, não haveria morte do primogênito. Quando eu vir o sangue, disse Deus, passarei por vós e não haverá entre vós praga destruidora. Êxodo 12, versículo 13. Amigo, está a tua fé para a salvação posta somente no sangue de Cristo, nos infinitos méritos do teu e meu Salvador? Que benefícios nos advêm da obra intercessória em que Cristo está agora empenhado no céu como nosso sumo sacerdote? Ao que crê nele é dado primeiramente o perdão dos pecados. Quando com arrependimento dos nossos pecados cremos que o Salvador os expiou na cruz, sofrendo em nosso lugar o castigo deles, a morte, Deus põe a nosso crédito o que Jesus fez por nós e nos cancela a dívida de pecados. Somos perdoados, todo o nosso mal passado é desfeito. A segurança disto é dada em 1 São João 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Lembremos, não há limite para o que Deus pode fazer apagando os nossos pecados quando há sincero arrependimento e confissão. Todos os pecados, até o mais negro deles, são perdoados se deles verdadeiramente nos arrependemos. A Escritura diz, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Romanos 5, versículo 20. Segundo, aos que vão ao Salvador, Ele dá um novo coração. A natureza escrava do pecado que se compraz em pecar, que trazemos do berço, é substituída por outra que aborrece o pecado e se compraz em agradar a Deus.
Cristo os põe em um novo caminho, o caminho para o céu, dá-lhes um novo começo. E assim, se alguém está em Cristo, escreveu São Paulo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. 2 Coríntios 5:17. Terceiro, o Salvador vem viver no coração do seu Filho mediante o Espírito Santo. É outra vez São Paulo que diz, falando da sua própria experiência, que representa a de todos quantos recebem o Senhor: estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2:19 e 20. Como resultado da presença de Jesus no coração, a sua imagem moral é reproduzida em nós, porque o seu perfeito caráter, a sua justiça, é-nos mais e mais comunicado. A crescente semelhança com Cristo no caráter é a prova que temos de havermos sido por Ele salvos e com Ele estarmos. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como Ele andou. 1 São João 2, versículo 6. Quarto, pela intercessão de Cristo temos acesso a Deus para o suprimento das nossas necessidades, porque por Ele temos acesso ao Pai em um Espírito. Efésios 2, 18. Quão completa é a nossa dependência de Deus! Necessitamos da guia do Espírito Santo para entender as Escrituras. Necessitamos da ajuda divina para a solução dos problemas do nosso dia a dia. Necessitamos da fortaleza divina para enfrentar os embates da vida. Pela intercessão do Salvador, todas essas coisas são alcançadas quando as pedimos. Aquele que não poupou a seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, escreveu São Paulo, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Romanos 8:32. Em Cristo, como nosso sumo sacerdote, está centralizada a obra da salvação. Ele é o nosso único acesso a Deus. Como lemos antes, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. 1 Timóteo 2:5. A Cristo devemos ir. O papel dos ministros do Senhor, da Igreja, é levar o pecador a Cristo. O sumo sacerdote que temos junto a Deus é o mesmo compassivo Salvador que aqui esteve há 1900 anos. Ele passou pelo caminho por que nós passamos, foi exposto às tentações a que nós homens somos expostos, sem entretanto cometer pecado, para poder simpatizar conosco. Hoje, como em todo o tempo, são verdadeiras as suas palavras ditas com vistas ao que anela perdão e um viver santo, ao que necessita ajuda divina. O que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. São João 6,37. Em Cristo, pois, prezado ouvinte, toda a riqueza da graça divina é posta ao nosso alcance. Anelas salvação? Necessitas qualquer outra bênção? Então venha a Jesus e Ele te socorrerá. A Escritura diz, Hebreus 4, 14 a 16, tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firme a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Ouvem a Voz da Profecia, programa que chega aos seus receptores sob o patrocínio dos Adventistas. O nosso endereço, Caixa Postal 1189, Rio de Janeiro. Caixa Postal 1189, Rio de Janeiro. O ato final da obra redentora de Cristo. Este é o tema da nossa próxima palestra, a ser transmitida por esta emissora na semana que vem, neste mesmo dia e hora, ou no tempo que for indicado ao findar este programa. Ouça e convide seus amigos para ouvi-la também. Terminamos com as palavras do salmista, Salmo 32:10. O que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá.